Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo diário de mercado, onde a gente vai estar falando hoje aí um pouco sobre as movimentações, o que aconteceu no índice e no dólar. Tivemos um dia muito atípico por conta de notícias, mas antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, para que a gente possa estar cada vez mais atingindo mais pessoas e estar ajudando ao pessoal a estar operando de uma forma correta, não seguindo os 95% que perde, mas sim pegando o jeito de operar da forma correta. Vou pedir também para vocês que compartilhem esse vídeo aí com quem vocês conhecem. Ajudem a crescer o canal para que a gente possa agora chegar na nossa próxima meta, que são de 1000 inscritos. Nós atingimos os 500 e seguimos firme e forte na meta para atingir os 1000 inscritos. Também queria falar para vocês, se vocês tiverem interesse em estar operando no mercado Forex, aí acima tem o link da corretora que eu uso, a Huntech Markets, que é uma corretora muito séria, está sempre aí com atendimento muito atencioso, tem excelentes spreads, depósito de saque, tudo via Pix, e você pode também estar fazendo depósitos a partir de 10 dólares e estar operando microcontas. Então é muito interessante que vocês aí abram conta lá para sim aprender a operar da forma de price action no caminho dos institucionais, beleza? Então bora falar aqui do índice. A gente tinha feito as nossas marcações aqui com base no fechamento do índice, né? Que ele tinha fechado aqui nessa região. Só que ele já abriu com esse gap monstruoso aqui, testando um order block lá de trás do 15 minutos. Esse order block aqui do 15 minutos, um order block que ele tinha sido tocado aqui, mas uma coisa que eu falo para o pessoal ter muita atenção é que isso aqui normalmente é liquidez. Quando acontece esses três últimos topinhos aqui, foram só toques na zona de order block, isso aqui acontece do preço vir capturar essa liquidez e depois seguir o caminho dele. Claro, nós tivemos uma notícia aí que impulsionou esse preço, mas para quem pegou essa operação, preço no order block, eu sempre falo para o pessoal, 50% do order block, traça, bota aqui ó, o nosso premium discount, né? Chegou no 50%, venda stop acima do order block e deixa acontecer. Teve um colega, um amigo meu que até me mandou via WhatsApp, ele entrou vendido aqui, não sabia da notícia, teve mais sorte que juízo. E ele acabou surfando essa onda até aqui embaixo, até o fechamento do gap, mesmo porque foi um candle só, né? Não deu nem tempo de voltar, tivemos leilão e tudo mais. Então, ainda conseguiu pegar um baita de um trade aí de quase mais de 1.500 pontos com um contrato. Então, a importância da gente estar operando da forma certa, pessoal. E aqui, o que aconteceu depois? O preço ele desceu até a zona que a gente estava esperando. Só que eu estava conversando com o pessoal lá da live que a gente fez hoje no YouTube, que essa era a região que a gente estava aguardando pelo preço. Ou seja, quando o preço chegasse aqui, a gente ia tomar uma decisão. Quem acompanhou na live viu que eu fiz dois trades antecipados, porque aqui, seguindo o operacional pelo 1 minuto, até eu falei para o pessoal, o importante é vocês terem ciência que 1 minuto às vezes acontece isso, tá? Da gente achar que o preço vai fazer um movimento e ele acaba não fazendo. Então o que eu fiz aqui, ó? Só para mostrar para vocês. O preço aqui, ó, 1 minuto. O preço tinha feito esse fundo e esse topo e eu aguardei esse rompimento aqui, tá? Esse rompimento. E aí o que ele fez? Quando ele voltou, eu tinha feito... Vamos desenhar aqui certo, da forma correta aqui, ó. Eu tinha esse topo.
esse topo e esse fundo. Tá? Quando ele subiu aqui, ó, reparem que ele deixa o pavio acima. Aí o que eu fiz? Eu tracei aqui nessa região um order block que a gente teria, né? E acabei fazendo uma entrada aqui. Colocando a minha entrada aqui no Risk Entry. Ou seja, o stop de 30 pontos. Ó, 150 pontos. Com o alvo lá em cima no nosso... o preço lá no nosso alvo. E eu acabei sendo estopado. Depois, o que aconteceu? O preço ele fez de novo, né? Ó, ele ganhou de novo a máxima e perdeu a mínima. Então, o que eu fiz aqui? Eu de novo marquei, ó, máxima e mínima, né? E de novo fiz a marcação do order block nessa região aqui, região de extremidade. E de novo eu fiz uma entrada. Só que aí o que aconteceu? É o risk entry, né? Ele pegou a minha entrada e foi embora para baixo. Já pegou e estopou. Acabei tomando o segundo stop. Aí, como aconteceu isso, e aí eu vi que ele foi mitigar essa zona aqui do order block do 15 minutos, eu falei assim, agora eu vou esperar. Por que agora eu vou esperar? Porque eu tenho agora um toque na região. A partir do momento que ele me dizer aqui agora que esse aqui é o último movimento, ó, que tocou na região. E foi criado esse movimento aqui. Tá? Então, ele fez esse cara aqui. Desceu, subiu e foi lá no fundo. A partir do momento que ele voltou, aí ele me deu o choque. Confirmado no time frame maior de 5 minutos. Já com um toque na zona. Tá? Aí o que aconteceu? Aí eu fiz a minha terceira entrada. Tá? Terceira entrada com o order block marcado aqui nessa região. Nessa região aqui. Tá? Que aí eu entrei de novo com 2 contratos. Aí eu fiz a entrada aqui. Nesse cara aqui. O stop de 150 pontos. Na verdade não, o stop estava a entrada foi um pouquinho mais abaixo. É que eu não entrei no limite da linha, eu entrei mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, ó. Eu sei que o stop de 130, 150 pontos ficou justo aqui. Tá? Eu entrei com base, eu entrei assim, ó, com que o meu stop, eu posicionei a ordem da forma que o meu stop ficava abaixo da mínima. Então foi mais ou menos isso aqui. E aí o que eu fiz? Primeiro alvo aqui. Primeiro alvo aqui. Primeiro contrato. E o segundo contrato aqui. Nessa segunda saída aqui. Depois ele pegou, foi embora. Mas é como eu falei ali no grupo. A gente tem que estar... Não foi aqui que eu entrei. Ele deu a entrada. Eu sei que foi bem assim, ó, foi bem na mosca, assim. Eu sei que o stop deu bem justinho, assim, tá? Então eu fiz essa entrada aqui com a parcial aqui. Primeiro contrato aqui. Depois eu subi o trailing stop para aqui para baixo. Quando ele fez esse pivô, eu até postei lá no grupo, ele fez esse pivô, o meu stop veio aqui para baixo e o alvo estava aqui. Aí ele atingiu o meu alvo aqui, saí do trade. Eu tinha feito dois
trades com um stop de 150 pontos, um com contrato e um com 2 contratos, eu estava com R$95 de stop, porque por causa das taxas. E esse trade ele me pagou e sobrou troco. Eu fechei o dia com 183,80, ou seja, e a importância que eu falo para todo mundo, como eu disse hoje na live, nesse operacional o stop tem que ser limitado, mas o alvo tem que ser o alvo final. É acreditar na leitura e na operação e sair no trade no alvo final. É isso que a gente preza, é isso que a gente quer que seja feito. Por quê? Porque agora é o momento de você recuperar. Inclusive, esse trade era um trade que eu poderia ter permanecido nele até o final. Por quê? Porque ele mitigou esse order block aqui. Tá? Depois, a hora que a gente olha para os 5 minutos, ele deixou um outro order block aqui. Olha só, isso aqui ele deixa uma outra região de order block. E olha o que ele fez, ó, ele veio, tocou na região e foi embora para baixo de novo. Então, por isso que eu falo, tem que ter muita confiança para acreditar no operacional. Tá? Vocês têm que acreditar no operacional de forma que seja feito o trade aproveitando ao máximo o que a gente tem de alvo e não saindo antes do tempo, tá? Então, isso foi o nosso operacional no índice hoje. Hoje eu nem operei, nem fiz nada no dólar porque eu estava focado no índice ali pela sala, então a gente deu ênfase no dólar. Aqui o que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai diminuir essa zona porque eu tenho essa outra região aqui a ser mitigada, tá? O preço não rompeu o topo. O que ele me gerou aqui? Eu tenho aqui uma zona de liquidez. Eu tenho uma zona de liquidez aqui. É uma zona muito importante. Opa, cadê a... Sumiu. Tá, deixa eu riscar de novo. Eu tenho uma zona muito importante. E isso aqui me dá liquidez. Então tem que estar muito atento a essa região, tá, pessoal? Por quê? Porque o preço pode fazer aquele... Se o preço vier para cima, ele pode fazer a chamada... Testar aqui e dar aquela mitigada para voltar a descer, tá? Muita atenção nessa região mesmo, porque ele ainda tem uma zona de... Vou até ajustar isso aqui para o máximo. Para a extremidade aqui, ó, dentro do 15 minutos, que é uma zona que ainda não foi testada, ela pode vir a ser testada. Na parte inferior a gente tem esse cara aqui, tá? Então a gente está dentro de um range no índice, tá? Vocês percebam que ele está num movimento de baixa, mas o que vai... Amanhã vai ser determinante para a gente entender o lado que o preço vai. Por quê? Porque se ele abrir aqui para cima, ele vai dar continuidade. Se ele abrir aqui dentro, a gente vai ter que aguardar o que ele vai fazer, se ele vai vir aqui mitigar essa região para subir, ou se ele vai vir aqui fechar essa zona. Lembre-se que a gente ainda tem essa região toda de imbalance aqui que gerou esse vácuo. Tá? Então a gente tem essa região aqui para ser testada ainda no índice. Tá? Então muita atenção com esse fundo. O ideal mesmo de se fazer compras se ele chegar aqui no fundo, né? Opa, baguncei aqui. Ideal se ele chegar aqui no fundo, fazer a manipulação e nos dar a compra, ou caso ele rompa aqui e dê continuidade, volta nessa linha. E se ele abrir aqui testando essa zona, é esperar por venda a busca do fundo. Lembrando que a gente tem sempre aqui, a gente marca aqui, ó, que eu vou começar a trabalhar com vocês, se vocês pegarem o jeito, a nossa zona de Premium e Discount. Que é o que? Deixar marcada as extremidades do gráfico para saber quais são as zonas que são caras para comprar e qual a zona que é barata para vender. Então a gente está sempre operando na ponta vendedora quando o preço chega aqui perto e na ponta compradora quando o preço vai lá no fundo. É isso que nos dá esse payback muito bom nos nossos operacionais.
E no dólar a gente teve uma movimentação atípica ao extremo no dólar, né? Nós tivemos essa parte perdida aqui no meio, que o preço abriu aqui, foi para baixo, depois o leilão abriu lá em cima, mas vocês viram que ele voltou. Ó, vocês viram como eu falo que o supply demand ele é fantástico por causa disso. O preço abriu lá em cima, foi lá em cima buscar esse order block aqui e voltou justamente para fechar esse gap que tinha sido deixado aqui com esse candle do leilão. Ou seja, o preço voltou a buscar a liquidez que estava lá para tomar o caminho. Agora a gente tem aqui uma região de extrema liquidez nas duas pontas. Então a gente está numa região do dólar. A gente tem esse cara aqui, tá? E a gente tem essa linha aqui, que é uma linha de extrema liquidez. Olha o tanto de vezes que o preço tocou aqui, que o preço ficou parado. Então vocês têm que tomar muito cuidado com essa região aí, tá? Vou até deixar aqui, ó, o cifrãozinho. Por quê? Porque o preço ele pode fazer essa manipulação aqui para depois vir aqui, tá? Então muito cuidado com manipulação no dólar. O dólar ele é traiçoeiro, a gente sabe disso. Então a gente tem que estar sempre atento. Esse aqui é o fundo que dá continuidade no preço, visto que ele rompeu, mas a gente está próximo do fundo. Então, para a gente estar pensando em compras no dólar, o dólar teria que descer aqui, fazer essa manipulação aqui para voltar a subir, tá? Essa é a movimentação do dólar. E a gente deixa marcado aquele order block ainda, porque ainda tem coisa para ser mitigada lá em cima. E aqui a gente diminui, vamos botar nos 5 minutos, só para ver se alguma marcação intermediária, porque a gente tem esse cara aqui que é importante a gente marcar. Lembrem, candle engolfado e o mercado foi embora, deu continuidade, o mercado pode voltar aqui para capturar a liquidez. Certo, pessoal? Então por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão amanhã, e amanhã a gente se encontra de novo na live, o link já está no grupo do Telegram, aguardo vocês às 9h30 da manhã. Grande abraço a todos.